Daí galera, beleza? Boa noite. Enfim, demorou um pouco, mas depois de muita gente pedir, eu ando meio sem tempo, na verdade, por isso que demorou. Mas eu vou fazer um videozinho. Desculpa também que eu tô rouco. Mas eu vou fazer um videozinho aqui mostrando um pouco mais sobre o tal do Launcher, que é o que personaliza aqui o layout do Android. No caso aqui, no meu caso do Galaxy Fit, né? Vou explicar um pouco também uma coisa assim, vou explicar de maneira simples como é que funciona o negócio do root, que eu já coloquei em outros vídeos aí, e do Chainfire 3D, que é o que deixa, o que deixa o celular mais, eu acho que ele meio que emula assim uma placa de vídeo. Eu não sei exatamente como é que ele funciona. Eu sei que para você executar alguns jogos mais pesados, principalmente jogos em HD, se você não tiver esse programa Chainfire 3D instalado, o celular não vai rodar. O jogo não vai rodar, quer dizer. Ou vai rodar travando tudo, né? Não tem jeito. Um exemplo aqui que ajudou bastante no meu caso foi no caso do Dead Space. Aqui são alguns jogos que eu tenho instalado aqui. E o Dead Space, que eu já fiz um outro vídeo sobre ele não estava rodando sem instalar esse Chainfire 3D. Ou rodava travando tudo. Depois que eu instalei ele, começou a rodar sem dar lag, sem nada. Então eu vou mostrar um pouquinho do layout aqui, de como está meu celular agora, que programa que eu instalei, né? E daí já falamos sobre o root. Então aqui, para deixar o celular com esse visual, enfim, que obviamente podem ser vários outros visuais, eu instalei o Go Launcher X, que é em português, né? Aqui, por exemplo, é legal, esse Go Launcher é legal porque você com ele você consegue mudar de forma bem fácil assim o tema. Por exemplo, dá pra perceber aqui, ó, que a barrinha tá tá com os ícones como se fossem transparentes. Esse é o tema Glass, se eu não me engano, vidro, né? Deixa eu mudar ele aqui pra vocês verem. A imagem vai ficar meio clara, eu acho, mas aqui, por exemplo, eu entrei em temas. Eu baixei alguns temas aqui, mas existem milhares de temas que você pode entrar e baixar ali para esse Go Launcher. Então aqui, por exemplo, ó, eu vou colocar, vamos ver aqui, vou colocar esse carinha aqui, aplicar. Então aqui, ó, tá vendo? Já mudou tudo. Não gosto desse tema específico, mas tô colocando só para mostrar para vocês que de maneira simples, pô, às vezes você coloca o tema, passa um dia e já enjoa das graças do tema, né? E com o Go Launcher você consegue mudar isso bem fácil. Deixa eu tentar ver outro aqui, vamos ver. Tem esse aqui que eu usei durante um tempo também, que é o Black. Ó, esse eu gosto também. Vamos deixar esse aqui então, por enquanto. Bem legal. Beleza. Então aqui qual que é o programa que eu baixei? Como eu já disse, é o Go Launcher. Basicamente, gente, esse carinha que eu até já deixei a tela dele aqui, ó, aberta, que acabou de apagar, tá aqui. É esse carinha aqui. Então é só entrar lá no Android Market, né, no market.android, baixar, instalar ele, na verdade, né? Todo mundo quem estiver vendo esse vídeo que tiver um celular com Android, com certeza já tem o cadastro aí no market.android, é só entrar ali e baixar esse carinha aí, né? Baixando ele, aqui vocês vão ver que você fazendo uma pesquisa, aí não sei se está dando para ver direito, mas fazendo uma pesquisa por Go Launcher X Theme, ele vai baixar, ele vai aparecer aqui várias opções de temas. Ou seja, você vai baixar o Go Launcher, que é o programa, que é esse primeiro carinha que está aparecendo aí, e vai instalar ele. Só clicar em instalar, ele vai instalar. A partir disso, você tendo instalado, você pode instalar vários temas para serem usados com esse programa Go Launcher. Ou seja, o Go Launcher é o programa que é utilizado pelo Android para, a partir dele,
você conseguir mudar o tema do seu celular da maneira que você achar mais legal, né? Aí, por exemplo, tem Plate Theme, que mais? Dragon Ball Theme, para quem gosta do Dragon Ball. Que mais aí? Enfim, tem uma variedade, cara, tem uma variedade infinita de temas aí que... Cartoon Theme, Classic Theme, enfim. Tem tudo quanto é tipo de tema. É só você baixar o tema que você preferir, instalar e depois mudar fácil ali no Android, né? E já foram 5 minutos, então deixa eu começar a falar do root rapidinho aqui. Basicamente, gente, não tem muito o que falar assim, muito o que fazer sobre o que se mostrar aqui sobre como fazer o root. Para fazer o root da maneira mais simples, primeiro tem que ter o Android 2.2, tá? Se tiver o 2.3.4, que é o caso que o meu atualizou agora, o root não está funcionando. Então, se tiver até o Android 2.2, vai funcionar, né? Aqui, por exemplo, eu vou passar o link depois, tá? Eu vou colocar ali na descrição do vídeo o link dos tutoriais aqui, que foram os que eu usei também aqui do site Eu Sou Android, onde explica, fazem meio que um passo a passo aqui para, por exemplo, para liberar o root. O root, para quem não sabe, basicamente é você ter acesso de administrador no teu celular, tá? Aí você fala assim, mas para que eu quero ter, para que eu vou querer ter o acesso de administrador no celular? É porque para você instalar, por exemplo, entre outros aplicativos, para você instalar o Chainfire 3D, que é o que deixa o que faz o celular rodar jogos em HD, para você conseguir executar esse tipo, porque você até consegue instalar o Chainfire 3D, porém quando você vai tentar executar, se você não tiver o root, ele vai dar uma mensagem de erro falando que você não tem que para você executar ele você precisa de acesso de administrador. Então, ou seja, não tem saída, tem que dar um jeito de liberar o acesso de administrador, ou seja, o root no teu celular, né? O programa mais fácil, se você for procurar no Google aí, jogar root Android 2.2, por exemplo, vai aparecer várias formas de se fazer. Eu pesquisei muito e a maneira mais fácil de se fazer é com esse programinha aqui, ó. Esse carinha chamado Super One Click, né? Eu tenho ele instalado aqui e vou colocar também o link do tutorial explicando passo a passo. Mas, quer ver? Ó, deixa eu abrir ele aqui. Mas basicamente o que vocês vão fazer? Ó, esse carinha aqui, ó. Super One Click. Tá meio embaçado aí, mas acho que dá pra ver. Vocês vão baixar o pacotinho, o zip dele, né? Vão descompactar. E dele vai vir aqui, ó. Você vai executar ele, o .exe, o executável dele, né? Que é esse carinha aqui, ele vai abrir essa tela. Que é o programinha dele. Esse é o programinha. Tá vendo? Ele tem root, shell root, on root, enfim, tem várias opções. Eu vou passar o link do tutorial explicando passo a passo, gente, mas nesse caso do root aqui não tem segredo. O que vocês vão fazer basicamente é conectar o teu celular Galaxy Fit, ou enfim, qualquer outro que tenha até o Android 2.2 no USB do teu computador. Tem que deixar ele no modo depuração, depurador, enfim, né? O celular ele não pode estar com o cartão SD montado, né? Ou seja, ele tem que estar no modo depurador, né? Clicou, plugou o cabo no computador e o celular está no modo depurador. O único trabalhinho que vocês vão ter é de clicar nesse carinha aqui, ó, root. Clicou aí, é só esperar em média 2-3 minutos. Vai aparecer no final que agora você tem acesso administrador, enfim, aparecem algumas mensagens e está feito. Está feito o estrago. Feito o root estando liberado, o que tem que ser feito daí? A partir disso, aí sim você vai baixar o Chainfire 3D, que eu também vou passar o link ali de onde eu consegui, que é esse carinha aqui. Basicamente ele vai vir o que? Ele vai vir os plugins do Chainfire 3D, que é uma pasta que vocês vão jogar no cartão SD. E vai vir o .apk do Chainfire 3D. Para quem não sabe, todo arquivo que são esses carinhas aqui, .apk, são arquivos do tipo instalador do Android, como se fosse um arquivo, como se fosse um instalador do Windows, né? Ou seja, você vai pegar no caso, vamos dizer que fosse esse Chainfire 3D Pro 2.8 .apk,
jogar dentro do teu cartão de memória em qualquer lugar. Depois você vai entrar no teu celular, vai desconectar do computador, claro, vai entrar no teu celular, vai explorar ali até você achar onde você salvou lá no cartão de memória esse .apk e vai executar ele. Executando ele vai aparecer ali um passo a passo, tipo, como se fosse um instalador do Windows mesmo. Vai instalar o programa e tá feito. Tá feito. Se tudo der certo, ou seja, se o root do celular tiver sido feito da maneira correta, né? E você também tiver copiado a pasta dos plugins ali do TeamFire 3D, perfeito. Vai rodar, na teoria pelo menos, é para rodar qualquer jogo em HD. Qualquer não, vai, mas muitos jogos que não rodariam vão rodar, né? Inclusive eu baixei um novo aqui, o Nova, vou mostrar rapidinho para vocês porque o vídeo já tá quase indo pro estralo de novo, né? O YouTube só dá 15 minutinhos pra gente, né? Eu baixei esse jogo aqui chamado Nova, achei bem legal. Vou colocar um pedacinho dele aqui, vamos ver se dá tempo. Vamos ver. E galera, pra quem não comprou ainda, eu já disse 1 milhão de vezes isso, mas recomendo. O celular é bom. Pra quem tem, sabe. Quem tem, sabe. Existe Galaxy S da vida, S2, tudo que é tipo de celular, que são obviamente celulares mais potentes, tudo. Agora, pra quem não quer gastar muito, que no caso aqui eu paguei 400 e pouco nesse celular. Pra quem não quer gastar muito e quer ter um celular legal, quer ter um smartphone, vale a pena. Quando eu comprei esse celular, cara, sinceramente eu nem sabia que ele rodava tantos jogos legais assim. Principalmente esses jogos em 3D, em HD aqui, eu nunca imaginei. Resumindo, acabei de desperdiçar um monte de bala aqui, bicho burro. Acho que eu já passei por essa fase, pra falar a verdade. Opa! Esse jogo é bem legalzinho, é estilo... Eu não tô lembrado agora, mas tem um jogo de computador, Crysis. Estilo Crysis. Exatamente. Estilão do Crysis, é claro que... Puta merda, eu sou desajeitado pra cacete. É claro que não é... Que não tem os gráficos do Crysis, até por ser de celular. Mas tá valendo, né, gente? Pra quando a gente vai... Não tem o que fazer, vai no banheiro lá, né? Pra que jornal? Leva o Galaxy Fit. Rapaz do céu, que bicho é esse? Pensa no bicho feio. Morre, monstrengo. Chupa que é de uva. Porra, é essa? Rapaz, tá caindo monstro de tudo que é lado esse negócio. Cara, até que eu tô ficando bom nesse jogo. Opa. Bom, a imagem não tá muito boa, eu acho que tá muito clara, tem que dar uma regulada no celular. Mas esse é o exemplo de outro jogo que tá rodando perfeito. Sem dar um lagzinho sequer. Pô, mas tem um ninja aqui, meu. Olha, desgraçado. Morre, desgraçado. É o espaço, mano. Aqui não é fraco, não. Gente, então é isso. Deixa eu sair fora desse jogo. Porque aí tá em quase 14 minutos e meio, ou seja, significa que eu tenho 30 segundos. Então é isso, gente. Assim, não deu pra explicar lá muita coisa e não tem muito o que se explicar, pra falar a verdade, sobre o root, né? É bem aquilo que eu falei. Eu vou colocar os links aí pra vocês seguirem o tutorial. Quem continuar tendo dúvida me pergunta, enfim, vai perguntando que a gente vai fazendo o possível. Desculpa a demora aí por fazer o vídeo. Enfim, qualquer sugestão de vídeo aí que vocês tenham mais dúvidas aí sobre o Galaxy Fit, é só perguntar ou só pedir aí nos comentários que eu
que assim que eu puder eu faço pra vocês, beleza? Abraço, galera. Tchau.